Helpdesk da vida. Boa noite, como posso ajudá-lo? Boa noite, tudo certo com o senhor? E aí, meu querido? Cara, eu não acredito que tu atendeu. Ué, você não falou que ia ligar? Eu pensei que isso não chegaria a acontecer. Porque eu tava demorando muito nas outras ligações? Não é que eu não botei fé mesmo. Você não botou fé, mas bom. Mas, velho, as pessoas estavam ligando, eu tava atendendo, por que que você não botou fé? Ah, não sei. Eu só não botei fé mesmo. Entendi. Mas vem cá, pra gente fazer a nossa rapidinha da noite. Como posso ajudá-lo? Bom, eu não vim com um assunto específico. Uhum. Continua, tô te Poderíamos ouvindo. falar sobre educação? Sim, sim, podemos. Podemos. O tema é livre, como eu falei. Eu vi em uma chamada anterior que o senhor disse sobre a descentralização do currículo do MEC, certo? Não, não falei exatamente disso, mas sim. Tá, eu penso o seguinte: o que você acha sobre uma, uma tô nervoso, desculpa. Calma, vamos com calma. Flexibilização do currículo. O que você acha de uma flexibilização do currículo em que, por exemplo, escolas privadas pudessem escolher o que os alunos estudariam e, por exemplo, os pais decidiriam mais no que o filho ia se focar? Tá. Esse é um tema muito polêmico, porque tem uma parcela liberal que acredita muito nisso, que na oportunidade de escolha de currículo e mais autonomia para os pais. Só que aí eu vou te dizer um negócio: pais não são pedagogos. Pais não entendem sobre o desenvolvimento do cérebro humano. Pais não entendem sobre a psicologia pela, por como funciona o processo de aprendizado. Alguns até sim, mas em teoria, e a gente sempre tem que trabalhar na parte do teórico nisso. Em teoria, quem entende do desenvolvimento de aprendizado de um ser humano é o pedagogo, e os pais são pais, eles cuidam do conjunto ético da pessoa. É assim que funciona. Então, quando você fala assim para os pais escolherem, a gente pode fazer, mas com ressalvas. Eles podem escolher tópicos macros, eles podem escolher caminhos, mas daí para escolher o conteúdo e a forma, eles não têm a competência para tal. Por isso que até muita gente fala, o homeschooling, o próprio pai ensinar, não é assim que funciona. Tem regra essa merda. Você tem etapas de desenvolvimento do ser humano que precisam ser observadas e respeitadas. Então, não é 100%. Agora, se a gente for falar de mudar o currículo para ele se adaptar melhor às individualidades e às necessidades do século XXI, que a gente daqui a pouco vai estar na metade, aí eu concordo e a gente precisa de muita gente estudando nisso. Era mais ou menos o que você tinha pensado? Eu, na verdade, tenho uma pergunta. O Hum, senhor acha que é justo, por exemplo, digamos que haja um pai que tenha noção do que escolher melhor para o filho dele uhum. e ele não queira depender das variabilidades do Estado, das condições da sociedade, entende? E ele tem uma condição de dar um estudo melhor para um filho, por exemplo. Sim. Seria justo, seria moral ele, querendo não, entre aspas, sacrificar o estudo do filho dele, colocando ele em um currículo nada flexível, ou ter que esperar o currículo desflexibilizar, tendo que surgiriam iniciativas privadas que poderiam resolver isso no momento, entende? E que seriam ilegais se a gente fosse olhar para hoje. E Eu acho. também eu gostaria de lembrar que teria, por exemplo, é uma possibilidade que tivessem pedagogos em escolas privadas, né? Uhum. É óbvio que não seria uma regra. Cara, é uma pergunta difícil que você me faz, porque ela parte de muitas condições.
É assim, se a gente conseguisse ter uma forma de identificar que esse pai é apto, é habilitado para tomar conta da educação do filho, garantindo um conjunto básico de pré-requisitos, um conjunto básico de saberes, de competências e de vivências, eu não veria problema nisso. Mas é um se muito grande. Eu não tenho uma resposta pronta para isso agora. Não é uma resposta fácil. Não é uma resposta que a gente dá sem antes ter uma pesquisa científica embasando essa resposta. Você entende o meu ponto, a minha dificuldade, o porquê da minha dificuldade em responder? Porque assim, eu não posso dar uma resposta baseada no eu acho. Esse tipo de resposta, Entendo. de uma mudança tão grande em como as coisas acontecem, ela precisa ser embasada em dados, em pesquisa, pesquisa séria e pesquisa confrontada com outras pesquisas. Mas assim, colocando de uma forma muito simplista e com certeza nada definitiva, se a gente conseguisse garantir que o pai tenha a competência de fazê-lo e respeitaria um conjunto básico de premissas, cara, isso garantiria liberdade. Liberdade é bom. Mas o senhor acha que o Estado tem que se certificar de que um pai está apto a escolher o melhor para o seu filho? Por exemplo, esse seria só uma decisão em relação à educação dele, mas o pai ele estaria as outras, por exemplo, 12 horas ou 16 horas com o filho na própria casa, educando ele. Isso me causa a impressão de que o Estado tem a posse dos filhos, entende? Em que o pai não é responsável por ele. Por mais que eu entenda que a decisão da educação seja meio que uma questão mais complicada e que tenha que tomar em conta outras variabilidades. Tá, eu Variáveis. entendo. Eu entendo a sua preocupação. Você joga essa pergunta e traz um incômodo muito grande. Você fundamenta num incômodo que é muito interessante, que é muito válido e é uma discussão filosófica muito importante mesmo. Porque assim, olha só, quando você fala, pô, a criança seria propriedade do Estado, nesse caso de que o Estado decidiria o que é o ideal para ela. Mas a contrapartida antagônica disso é que a criança é propriedade do pai. E eu tô simplificando para causar mesmo um incômodo. Não é isso. Não é isso. É mais fácil a gente trabalhar assim. Você me dá um peso, eu coloco um peso do outro lado e a gente vai caminhando junto pro melhor ponto de equilíbrio. Mas e se a gente considerar que é o seguinte, na verdade, o indivíduo ele é dono de si só. Ele é próprio, Sim. ele é um indivíduo. Sendo ele menor, ele não tem a competência, para decidir por si só. Por isso, é importante a presença do pai. Mas por que o governo entra nessa? Porque tanto a criança quanto o pai vivem numa sociedade, num conjunto de pessoas. E para que a sociedade se estabeleça e continue funcionando de forma sadia, as pessoas elas têm que estar minimamente conformadas com um conjunto de regras que é definido em conjunto. O governo, na verdade, não é uma entidade por si só. O governo é uma empresa terceirizada para gerir a sociedade. A sociedade somos nós. E o governo é um terceirizado com um número de pessoas que a gente escolhe para que coisas que são de cunho público. Então perguntando qual que é o papo? O papo é educação. Coisas que são de cunho público são geridas
por essa pessoa, por essas pessoas. Então, quando a gente fala do governo estabelecer um conjunto mínimo de premissas que precisam ser passadas para este pequeno cidadão, para ele se tornar um cidadão de verdade, na verdade a gente não está falando do governo, mas a gente está falando do contrato social de todo mundo, em que, de certa forma, todo mundo entrou num acordo que uma pessoa tem que ter no mínimo isso daqui para conseguir conviver e progredir nessa sociedade. E daí como é que... Olha, Oi, tô te ouvindo. eu não sei se todo mundo concordou com isso, porque olhando historicamente, a gente pode perceber que o Estado, a partir de um certo momento, digamos que as massas e as pessoas elas começaram a exigir algumas coisas do governo. Uhum, Você entende? uhum. Exigir algumas coisas como? Ah, eu digo, por exemplo, a educação, a saúde, a segurança. Sim, sim, a gente começou a fazer isso porque foi de entendimento em geral que é mais fácil gerenciar isso em grupo do que gerar individualmente. Assim, é porque o que que acontece? Nós, você, eu, a gente já nasceu inserido nessa sociedade. Então, tecnicamente, a gente foi meio que imposto a concordar, mas espera aí que a gente chega ali. O que acontece é que no crescimento da sociedade, essas regras foram se estabelecendo quase que de comum acordo. E assim que funciona. Um pouco por imposição de algum momento, um pouco por democracia. Mas o que acontece é que nós somos, o ser humano é uma civilização de transição ainda. A gente tá no meio do caminho, a gente tá na adolescência da humanidade. Então, o Será? a gente tá na adolescência da humanidade, se É não que assim, antes. quando você diz que a humanidade está na adolescência, eu tenho a impressão que, quando eu ouço isso, que a história está indo para algum lugar, entende? A história está indo para algum lugar, com certeza. Algum Eu acho lugar que isso ela tem vai. meio que sim, mas não que nós tenhamos uma ideia certa, absoluta do que seja isso. O que tem um, Assim como adolescentes não fazem ideia de como vai ser o próprio futuro, a sociedade adolescente está indo para algum lugar, mas também não sabe qual é. mas uma sociedade adolescente, ela ainda está indo para algum lugar. Isso tem uma ligação um pouco com uma ideia histórica marxista, em que uma hora o proletariado iria vencer os burgueses e tudo se tornaria igual, entre aspas. Data máxima vênia, discordo. Não, não, assim, existe um conjunto de pessoas que de fato tem esse conceito. Sim, Mas o que eu quero dizer é que nós estamos, como sociedade, aí eu falo o planeta inteiro, nós estamos tentando encontrar, mesmo que instintivamente, a melhor maneira de todos convivermos com nós mesmos. E não necessariamente isso envolve uma ideia marxista, comunista, socialista, capitalista, liberal ou anarquista. Isso na verdade está envolvendo o conflito de todas essas ideias, os testes de todas essas ideias, para ver o que funciona melhor, dependendo da região, dependendo do povo, dependendo da situação, e globalizando conceitos que dão certo. É que a gente faz isso sem falar abertamente, às vezes sem pensar, e muitos de nós estamos vivendo o porquê nós caímos nesse mundo e nós temos que continuar vivendo. A gente está tentando garantir o próximo. É por isso que nós estamos muito embrionários nesse processo. entendi. Esse que é o negócio. Isso que é a parte triste. Que a gente nasceu numa época que nós ainda estamos inventando civilização. Civilização não é um negócio pronto, não é um negócio que existe. A democracia por si só não necessariamente é a melhor forma de se trabalhar. É a melhor que a gente tem agora. O Estado é um mal necessário, né? Eu não digo que o Estado é um mal, mas ele agora é necessário e agora ele dá a impressão de ser um mal.
Mas uma coisa que a gente tem que lembrar que é extremamente importante, e é isso que nós precisamos educar quem a gente pode, é que, idealmente, o Estado é composto de pessoas que nós, como sociedade, escolhemos para ficar lá. E é isso que está Mas, sendo muito esquecido. Há uma cisão na cabeça das pessoas e que o Estado é uma coisa e o povo é outro. Quando, na verdade, de novo, o Estado é uma instituição formada para ter representantes do povo gerindo interesses coletivos. isso não é na teoria só? Isso é na teoria porque a gente não consegue fazer na prática. E aí a pergunta Então, há filosófica quanto é que tempo nisso? fica: ah, mas quando você pergunta há quanto tempo, dá a entender que você espera que isso fosse mais rápido. E o que acontece é que somos muitos, cada um com uma própria personalidade. Desenvolver um conceito de sociedade, o melhor jeito de trabalhar e aplicar na prática o que a gente colocou como teoria, dá um puta de um trabalho. Demora. É isso que é o triste. A gente precisa entender que a gente ainda está experimentando, a gente ainda está se descobrindo e vai demorar. Eu vou morrer, você vai morrer, seus filhos vão morrer e a gente ainda não vai encontrar o ponto bom de equilíbrio. Vai levar muito tempo. Isso é triste. Isso é muito triste. Mas é o que eu enxergo. Assim, Aliás, eu não gosto de comparar países, mas digamos que, porque querendo ou não, todos têm as suas variantes, variabilidades, suas variáveis. uhum, Digamos, comparando, por exemplo, alguns países com a Europa, como Portugal, uhum. em que eu tenho a impressão que tem um controle maior social entre as pessoas, entende? Digamos que o Estado, ele tenha mais, uma influência maior no comportamento das pessoas do que no Brasil. Eu tô um pouco nervoso. Tipo, Não, fica tranquilo. eu só tenho Não, tô te ouvindo, tô te ouvindo. eu tenho a impressão de que o Estado, ele apenas, digamos que vai para frente, entre aspas, quando ele tem um controle maior sobre a população. Não que seja uma ditadura, pelo amor de Deus, mas Uhum. que ele seja maior, talvez. Mas você diz um estado um tantinho mais autoritário, talvez? Isso. Tá, aí a gente tem algumas coisas a identificar. De fato, se a gente for analisar de alguns pontos frios, uma ditadura tem uma unidade muito boa. Se a gente for analisar friamente, uma ditadura é uma solução. É uma solução. Um governo absolutista é uma solução. Eu Normalmente não digo a esse extremo. Eu sei, mas é que eu já tô jogando no extremo um pouco até para chocar quem tá assistindo. Mas é o seguinte, um governo absolutista, ele tem uma tendência a ter mais ordem, as coisas funcionarem melhor, porque quem não concorda é eliminado. Mas aí você fala de Portugal, por exemplo, que você tem a impressão de que ele funciona melhor por ser um tantinho mais autoritário. Só que da onde você tira que o governo português, por exemplo, ele tem essa qualidade? Por exemplo, eu às vezes vi alguns músicos de rua de Portugal em que eles não poderiam tocar em alguns lugares sem autorização da prefeitura. Eu não sei como é a organização certa de lá, eu vou falar aqui a prefeitura. Uhum. Que os guardas da região olhassem nas câmeras as câmeras públicas, entende? E tinha algumas pessoas que instruíam os músicos que tocavam fora para essa organização, que cobravam o imposto deles, e eles sabiam especificamente onde a câmera não captaria a imagem dele.
Porque se a imagem fosse captada, eles tinham certeza de que um policial iria lá falar com eles, entende? Sim. Isso é, por exemplo, podemos ver o exemplo do metrô também. Isso é exemplos mais práticos, entende? Do que eu vi, não buscando por isso. Entendi. Mas é assim, talvez nesses pontos até eles tenham mais essa coisa, que de novo, funciona porque é um acordo entre todas as pessoas, porque vamos lembrar que Portugal também é um país extremamente democrático, provavelmente até mais que o nosso. E as pessoas decidiram que a regra ali, ela funciona desse jeito. Mas a questão é que a gente sempre vai encontrar essas pequenas diferenças. Porque um país pode estar um pouco mais à frente nesse processo, outro país pode estar um tanto mais atrás, alguns estão muito mais à frente, outros muito mais atrás. Envolve muito também uma questão de dinheiro, porque vamos lembrar também que a maioria dos países da Europa funciona muito bem porque as riquezas da América já foram para lá e eles já não têm mais tantas dificuldades quanto a gente tem. Então é esse tipo de coisa. Mas onde eu quero chegar no final de tudo isso é que assim existe um contrato, às vezes não exatamente falado, mas existe um combinado entre as pessoas. E é isso que faz funcionar. E é isso que a gente está aprendendo a fazer. Não sei. Eu sei, a gente não se convence de primeira. A gente não se convence de primeira. Tem que pensar. Mas faz o seguinte. Por que eu deveria aceitar um contrato que eu não optei, ou eu não teria a opção de optar por ele ou não? Você não tem. Você não precisa aceitar o contrato. Mas a questão é: Sim. Se você quer conviver nesta sociedade, estas são as regras. Ah, mas eu não concordo com as regras. A gente ainda tem um sistema que permite que as pessoas que não concordam com determinada regra se juntam, escolhem uma e falam para essa uma advogar por essa mudança de regra que a gente quer, que é quando a gente vota. Eu vou te falar uma história minha do terceiro ano, se eu não me engano. Eu sempre fui bem curioso e questionador em algumas coisas. Eu perguntei para minha professora o porquê seria justo de eu ter que ter um presidente em que não fui eu que escolhi ele e a maioria, porque as outras pessoas decidem sobre a minha vida dessa forma, que podem implicar em tanta coisa, entende? Aí ela disse porque é assim. Ela disse porque é assim, porque ela ou não sabia ou não tinha saco para explicar. Acontece muito disso. Eu te digo que é desta maneira porque a gente passou por vários processos de se entender como um conjunto de pessoas e com o tempo a gente chegou junto e as pessoas anteriores chegaram ao comum acordo que esta é a melhor maneira que funciona. Mas a partir do momento que você pergunta por que tem que ser assim, eu parto do pressuposto que você tem uma sugestão melhor. Então. Que você pode falar agora, se você quiser. É que assim, como digamos que eu não acho que seria certo alguém escolher fazer uma decisão tão forte como escolher o presidente para mim, em que eu não optei, eu também não gostaria de fazer isso com outras pessoas. Agora, só um parênteses, eu tô entrando nisso porque eu tô entre um conflito ideológico na minha cabeça, tá? Se fosse agora olhando para a vida real, conta o teu conflito. Se eu fosse olhar para a vida real e eu pudesse, digamos que decidir o mundo, eu optaria por participar de um estado mínimo. E daí a saúde, educação, segurança. Mas eu ainda tô com um conflito anarcocapitalista e liberal, centro.
eu acompanhei por um tempo o Rafael do Ideias Radicais e ele meio que me fez pensar sobre algumas coisas. Uhum. E não tanto porque hoje eu vi um negócio na sala de aula, mas isso me fez refletir. Por exemplo, na aula de história, a gente viu hoje que o anarcocapitalismo, tanto o anarcocapitalismo como o socialismo, ele buscava pela superação da luta entre classes e tornar a sociedade igualitária, sendo que o anarcocapitalismo não tem nada a ver com isso, entende? Ele teria mais com a relação entre a liberdade do indivíduo. Sim. E onde entra o seu dilema? O meu dilema é entre a superação entre o coletivo ou o individual, o indivíduo. Uhum. Até que ponto? Mas eu entendo que hoje nós vivemos em uma sociedade e existe um Estado, então eu deveria meio que convencer as outras pessoas para que algo acontecesse, que eu me convencesse de algo. Mas eu tô com isso batendo na minha cabeça, assim. Eu imagino que o teu conflito vem de um negócio assim: eu quero ter a minha liberdade. Eu não quero nada decidido por mim, porque eu sou um indivíduo e eu mereço ter as minhas escolhas. Entra um pouco disso, não entra? Sim e não sei. É muita ideia entrando na cabeça agora, né? E vem um lado Pois é. falando: não, esse lado é o melhor, não, aquele lado é melhor. Eu vou te receitar um exercício. Eu vou te receitar um exercício mental. Pensa pequeno. Você está pensando num país inteiro. Pensa assim. Você vai viver em uma casa com 10 amigos. E fica imaginando qual é a melhor forma de decidir as coisas entre esses 10 amigos. E vai faltar muita coisa da sociedade. Mas esse é o começo do exercício. Uhum. Como que se decide? Como que se decide qual papel higiênico comprar? Como que se decide qual comida comprar? E daí eu já coloco algumas coisas para, já te dou uns spoilers. Ah não, cada um compra o seu papel, cada um compra a sua comida. Então assim, cada um vai fazer o seu individual, mas cada um faz o seu individual, vocês só estão vivendo no mesmo lugar junto. Parece uma boa ideia. Beleza, e a conta d'água? Fica como? E a conta de luz? Fica como? Então, faz esse exercício. Fala. Sim, mas é o seguinte, o anarcocapitalismo, digamos que, entre aspas, trata disso também. Porque em um mundo hoje também já existem governanças privadas. A diferença entre algo privado do Estado seria que você tem a opção de ficar na casa. Uhum. Por exemplo, isso não quer dizer que não existiriam cidades independentes. Você poderia optar entre ficar dentro dessa democracia, dentro da cidade, ou sair dela. Uhum. Mas me fala como é que é esse sistema de... Explica pra mim, como é que é o sistema de governança privada? Olha, eu não sei te explicar como que é um sistema de governança privada, porque se nós olharmos para o Estado hoje, existe um planejamento central. E o anarcocapitalismo seria, por exemplo, o extremo contrário disso. Não teríamos como decidir, não teríamos como saber como seriam, apenas especular como seria esse sistema. Apenas nós sabemos que, se nós não concordássemos com ele e tivéssemos a possibilidade, nós poderíamos quebrar esse contrato, entende? Uhum. Então, olha só, a gente contrata alguém para fazer a governança disso. Não, eu digo o contrato entre você estar nessa, entre aspas, democracia da cidade. Uhum. Tá, mas se eu não... Digamos que tenha um dono da cidade responsável. Ele vai escolher ser um ditador, ou ele vai escolher ser, por exemplo, alguém que vai criar uma mini democracia lá dentro, entende? As pessoas podem escolher entre ficar lá ou sair. E a partir do momento em que todos têm uma ideia do anarcocapitalismo, digamos, eles têm noção de que eles podem
eles podem, se digamos o cara apontar armas para a cabeça das pessoas, para elas ficarem lá dentro, elas conseguem se rebelar. Tá, mas vamos lá. A pessoa tá nessa cidade. Você tá falando pra mim que essa cidade tem um conjunto de regras, certo? Sim, pré-estabelecido. Tá, e se eu não concordo? Aí você sai da cidade. E eu vou pra onde? Ou você cria a sua. Tá, mas os espaços já estão tomados. As cidades já existem. A minha pergunta é: eu não concordo com o estilo de governança dessa cidade. O que eu faço? Eu saio da cidade. E eu vou pra onde? Você vai para alguma outra cidade e você cria a sua. E vão me aceitar Porque lá? hoje no estado Hum, você já tem um uso capião, em que você se aposta de alguma terra em que alguém, o antigo dono ou nenhum dono, foi lá durante algum tempo e exigiu que você saísse de lá. Isso acontece na vida, independente do estado ou não. Isso só é garantido pelo estado atualmente. uhum. Tá, mas vamos lá. Você tá num lugar, você não concorda com o jeito daquele lugar, você quer ir pra outro lugar e fazer sua própria cidade. Digamos que seja isso, entre aspas. Tá bom. E quem é o dono daquela terra vai virar pra você e vai falar: "Não, mas peraí, esse espaço é meu". Isso pressupõe de que todos os lugares tenham donos. Todos os lugares têm um E que dono. todos os lugares alguém já... Sim, sim e não, na verdade. Porque nem todo lugar o dono teria, digamos que a força para... Assim, como você faria a força do seu território, às vezes se Uhum. tornaria inviável você se apossar de um território muito grande. Entendi. Então você parte do pressuposto que pode acontecer de eu tomar, eu não concordo com o lugar que eu tô, eu vou criar o meu próprio lugar e eu tomo a força ao lugar de outra pessoa porque ela não tem como cuidar. É o que acontece com o Estado, digamos. Por quê? Já acontece isso hoje. Por exemplo, hoje eu não tomo o seu território porque o Estado ele não dá força à força armada para que nós entramos em conflito e ele garante a propriedade privada para os brasileiros. Mas Sim. isso não impede de que os brasileiros ou os representantes dos brasileiros tomem a decisão de invadir um outro território que já possui uma força armada. Por exemplo, a gente vai invadir o Uruguai ou o Uhum. Paraguai. Isso acontece hoje já. Sim. E por que a gente não invade esse território? De Uruguai ou Paraguai, por exemplo? Não saberia te dizer. Porque a gente não quer entrar em conflito, talvez? Isso. Isso Ó, também seria um argumento para mim, talvez, porque independente do Estado, o conflito digamos que seja seria a última opção, entende? sim. Ninguém Mas, quer entrar em conflito. ó, vamos fazer o seguinte. Tá ficando tarde. Isso daqui já tá durando 2 horas e tanto. Você vai voltar outro dia e a gente vai continuar conversando disso. Você Beleza. vai, você vai correr atrás dessas coisas que estão te incomodando. Vai procurar entender melhor elas. E na próxima você vem explicar pra mim. O que você acha? Olha, eu não sei se o tempo seria necessário para mim correr atrás. Cara, eu não pretendo parar de fazer essas lives tão cedo. Você pode levar o tempo que você quiser. Beleza, então. Eu tô pensando em algum momento, ou, na verdade eu vejo que em algum momento eu vou ter que entrar na filosofia para saber Sim, melhor sobre isso, se eu concordo com isso ou não, entende? sim, mas Quem você sabe venha. quando eu tiver já uma base melhor, porque até agora eu só tô, digamos, tirando bosta da minha boca. Mas é muito importante você pegar todo esse conhecimento novo que você tem e começar a ponderar e conversar com as pessoas. Porque esse tipo de conflito que tá tendo agora, ele é muito enriquecedor para nós dois. Porque eu vejo as suas argumentações, você vê as minhas. Você faz pergunta, eu faço pergunta. E às vezes a gente não responde. Quando a gente não responde, a gente vai, pesquisa mais um pouquinho e volta.
E a gente continua. Esse exercício que a gente faz é maravilhoso. É muito bom. É muito gostoso. Cara, muito obrigado pelo tempo. Foi Cara, muito bom conversar contigo. Porra, mas foi mesmo, cara, conversar com você é maravilhoso, porque me dá a oportunidade de pensar em tudo isso de novo. E ou reforçar o que eu tenho como conhecimento, ou então entender o que você tem e agregar pra mim. Maravilhoso, velho. É foda, é foda. Faz o seguinte, volta outro dia que você quiser com mais coisas e a gente continua esse papo, tudo bem? Pode deixar que eu volto. Valeu, muito E obrigado. eu que agradeço. Eu vou te dropar. Tchau. Beleza, até mais. Tchau. Para você que assistiu, muito obrigado. Se inscreve no meu canal do YouTube, dá um sub no Twitch, manda um pix, qualquer coisa, para eu continuar fazendo isso e Helpdesk da vida toda noite às 9 da noite.